para nós representa, para além da alegria de estarmos todos juntos, a nossa determinação na defesa dos valores de Abril, que continuam a ser a base para uma sociedade mais justa do nosso povo. Relativamente a este almoço, nós temos por tradição, todos os anos, fazermos um almoço de comemoração do 25 de Abril e também, por tradição, isto é um almoço informal, de convívio entre amigos, entre camaradas, entre todos aqueles que connosco nos acompanham na luta por uma vida melhor para e quais são as freguesias que eles querem extinguir e porquê que querem extinguir as freguesias, porque nós não aceitamos que haja freguesias extintas. Não pode ser. Há freguesias que em Mafra foram formadas ainda há poucos anos, depois do 25 de Abril. E não podemos permitir, se houve necessidade, se foi vontade das populações, que essas freguesias fossem formadas, que agora estejam outra vez a voltar para trás. Portanto, esta é uma das questões. Outra, para defender os valores do 25 de Abril, como já aqui foi dito, precisávamos de ter também uma boa manifestação do 25 de Abril, já que aqui em Mafra não se faz nada, então vamos a Lisboa fazer a marcha e a manifestação para o 25 de Abril. O mesmo em relação ao 1º de Maio, Dia do Trabalhador, em que os trabalhadores estão sujeitos a uma ofensiva também muito grande, à perca dos seus direitos, porque esta crise, em parte, é aproveitada para retirar todos os direitos aos trabalhadores e às populações em geral, mas aos trabalhadores principalmente. Agora, com o pretexto da crise, é tirar tudo, mesmo coisas que nada têm a ver com as situações económicas nem nada, são questões de direitos sociais, de direitos de cidadania. Claro que nós não comemoramos o 25 de Abril só com a saudade desses tempos de alegria. Comemoramos olhando para o futuro, porque sabemos que aquilo que o 25 de Abril nos trouxe continua a ter a maior atualidade e que a sua concretização, a concretização dos seus valores, dos seus ideais, das suas conquistas, continua a ser a melhor garantia de um futuro melhor para o nosso povo e de um futuro mais próspero. O 25 de Abril fizeram-se um conjunto, a seguir ao 25 de Abril, um conjunto de grandes nacionalizações. Nacionalizações em setores estratégicos da economia, que permitiram que o país progredisse e que essas riquezas que essas empresas exploravam fossem postas ao serviço do povo e não estivessem ao serviço dos donos das empresas. Era a questão da eletricidade, a questão dos combustíveis, a questão dos correios, a questão de uma série de empresas públicas, de transportes, rodoviária nacional e tudo mais, que foram postas ao serviço do Estado e logo postas ao serviço do país. E isso, claro, incomodou aqueles que eram donos antes das empresas. Empresas até no setor produtivo, que significavam uma grande capacidade produtiva no nosso país, na mineração, na indústria pesada, em tantas e tantas áreas de produção. Com o tempo, os governos que fizeram a política de direita, do PS, do PSD e do CDS, foram devolvendo uma grande parte destas empresas aos seus antigos donos. E hoje nós temos a eletricidade mais cara da Europa, embora sejamos um dos países mais pobres da Europa. Mas os acionistas da EDP têm dos maiores lucros da Europa. Tiveram outra vez, no ano passado, mais de 1.000 milhões, neste caso até foi mais de 1.100 milhões de euros de lucro. À conta de quê? Da eletricidade que nos cobram caro, da eletricidade que cobram caro às empresas e que levam muitas das micro e pequenas empresas à falência. É assim que eles fizeram estes lucros que distribuíram aos seus acionistas. Ao América Morim, aos italianos da ENI, agora as grandes petrolíferas cobram a gasolina e o gasóleo tudo ao mesmo preço, com pequenas variações para disfarçar semana após semana, e a Galp, a principal empresa a operar em Portugal, quintuplicou os seus lucros desde que foi privatizada e o mercado dos combustíveis foi liberalizado. Portanto, lucram 5 vezes mais do que quando a empresa era pública e o mercado era regulado, havia um tabelamento dos preços
como a gente agora defende, deve voltar a existir, porque é impossível aceitar que o nosso país esteja a ser sugado da riqueza de toda a gente para encher os bolsos dos que são acionistas da Galp e das outras petrolíferas. Depois o problema da agricultura. Nos Campos do Sul foi com a reforma agrária, mas que em tantas outras regiões, como aqui, houve uma capacidade de desenvolver, através das cooperativas, através do apoio à produção, uma capacidade que se perdeu ao longo dos anos e que deixou o nosso país cada vez mais dependente do exterior em termos de agroalimentares, Aquilo que se conquistou com o 25 de Abril, uma maior independência económica também porque produzíamos uma parte significativa daquilo que comíamos, foi-se perdendo ao longo destes anos. E foi-se perdendo também por causa das políticas que alguns aplicaram em nome da União Europeia, como o Cavaco Silva, que no seu tempo pagou, o governo pagava com o dinheiro da União Europeia para não se produzir. E isso continuou muitos anos. E agora bem pode ele falar que é preciso que o país produza. Foi no tempo dele que se pagou mais para não se produzir, para as terras ficarem ao abandono e não se apoiou os pequenos produtores, as cooperativas agrícolas, todos aqueles que queriam produzir da terra, e nós temos um país com grandes capacidades para a produção agrícola que não estão aproveitadas. E o mesmo se diga na pesca. Foi também nesse período, fundamentalmente, que se pagou para abater barcos de pesca, que se pagou para não se pescar. E nós, o país com a maior zona económica exclusiva da União Europeia, uma das maiores do mundo, não temos capacidade para pescar. Os grandes capitalistas que dominavam a economia antes do 25 de Abril fugiram e levaram muita coisa consigo. Isso teve um impacto na nossa economia. Mas a verdade é que ela se conseguiu desenvolver em bases estruturadas e aumentar a sua capacidade produtiva. É verdade que nesses anos a seguir houve recessão. Mas houve recessão em toda a Europa. E a nossa foi mais pequena do que a dos outros países, precisamente porque se investiu na capacidade produtiva. Isso nem somos só nós que dizemos. Um estudo do MIT, essa coisa americana, esse instituto americano que agora é tão falado, um estudo de 1976, demonstrava isso mesmo. Que tínhamos tido menos recessão do que nos outros países da Europa, que nessa altura estavam em recessão, por causa do investimento na atividade produtiva e, coisa muito importante, que tinha sido distribuída muito melhor a riqueza. Porquê? Porque se aumentaram os salários, porque se criou o salário mínimo nacional, porque se aumentaram as reformas. E assim se permitiu que as pessoas vivessem um pouco melhor e com isso também pudessem fomentar o mercado interno, para os comerciantes, para os pequenos produtores, para as pequenas empresas, que vivem é do que o povo consome, não vivem daquilo que podem exportar na maior parte dos casos. E aí está outro grande sucesso do 25 de Abril. Um ainda é o do poder local. O poder local democrático. Aquilo que nós chamamos de poder local democrático, já foi aqui falado por Zé João. O que eles estão a querer fazer agora é destruir o poder local democrático tal qual o poder. Porque o que eles querem é eliminar 1.000 a 1.500 freguesias das 4.000 cidades. Isto não significa poupar dinheiro. Porque mais de 90% dos autarcas dessas freguesias não são pagos. Só as grandes freguesias, e essas não vão desaparecer, é que têm eleitos a tempo inteiro. A maioria das freguesias não tem ninguém a tempo inteiro. Tem pessoas que são eleitas e dão o seu contributo na freguesia para resolver os problemas, bem ou mal, são eleitos pelas populações e é perante elas que respondem. Ora, com esta lei, tudo se vai afastar ainda mais das populações. Já não há o posto dos correios. Fecha a extensão de saúde. Fecha outros serviços públicos, os tribunais, etc. Tudo isso a fechar. E agora acaba-se também com a freguesia.